surgem para o Grêmio no ano que vem, né? São os primeiros nomes e desde ontem a gente está trabalhando com mais um, né? Uma informação que eu recebi há um mês, mais ou menos. É bom ou é ruim? Agora vocês vão me dizer. Eu recebi há um mês, mais ou menos, falei com algumas partes oficiais, uma não descartou, outra de outro lado ficou meio irritado pelo momento, mas voltou a surgir com força, fiz mais alguns contatos ontem. O Grêmio tem um interesse na contratação do Edenilson. Edenilson, Pois o Atlético Mineiro quer o Ferreira. Tá, vamos trabalhar isso como um ponto de partida. O Atlético Mineiro quer contratar o Ferreira. E vocês elogiam o Rodrigo Caetano nesse programa. Tá bom. Aliás, não é só o Atlético Mineiro, tá? O Atlético, o Cruzeiro, São Paulo já fez uma sondagem. Então são clubes que querem contratar o Ferreira. O Ferreira tem contrato até o final de 24, e o Grêmio tem um percentual quase que mínimo, né? Para um tamanho de um jogador que tantas negociações fez para renovar o contrato. Mudou ou não de empresário, o Ferreira? Não mudou. Não mudou. Não mudou. Foi aquela situação assim, ó, sabe o namorado quando briga com a namorada, tira todas as fotos do Instagram. Sim. E aí acalma, cada um vai para sua casa, dorme um pouco, relaxa. Aí no dia seguinte eles voltam a conversar e as fotos voltam para o Instagram. Então foi isso que aconteceu. E aí, dentro dessa situação, o Grêmio quer. Eu não sei se essas duas negociações elas vão caminhar em paralelo, se elas vão ser negociações que estarão juntas. O Grêmio vai colocar o Ferreira provavelmente como uma moeda de troca no final da janela, porque por mais que algum clube venha e pague um valor alto pelo Ferreira, o Grêmio tem 35% apenas dos direitos econômicos, então não vai, o Grêmio não teria lucro com isso. Então o Grêmio deve colocar em alguma negociação. Existe o interesse do Grêmio na contratação do Edenilson. E aí não sei se poderia ser algo facilitado. Chegou a se falar lá em Belo Horizonte que havia uma proposta de troca Ferreira por Pavon, e isso não foi confirmado por ninguém. O Grêmio seria o negócio do século. Isso não foi confirmado por ninguém. Nossa. Pro Grêmio, para quem quer que seja. Menos pro Atlético. Nossa. É que o pessoal olha o Ferreira assim, é aquela situação de um jogador que precisa de novos ares. Essa é a explicação que tá vindo lá de BH. Não, acho que sim, mas talvez... o Atlético está disposto a ceder o Pavon. Deixa eu aproveitar, o Gustavo Segata. Então põe essa do Edenilson. A gente pode fazer uma outra enquete aqui no nosso chat. E aí o pessoal do chat comenta o que acha do Edenilson no Grêmio em 2024. Assim, eu acho que é um reforço válido, sim. O Edenilson. Acho que é um reforço válido. Ele não conseguiu jogar muito bem no Atlético Mineiro, tá? A fase final do Inter a gente acompanhou aqui de perto, mas eu acho que é um reforço válido e também pela possibilidade. Primeiro, eu acho que ele é um cara que vai se dar bem com o Renato. Tem todo o estilo de jogador que o Renato gosta. Vai se dar bem com o Renato. Segundo, que é um jogador versátil, um jogador que tem possibilidade de jogar como segundo volante, como um jogador aberto pela direita, um pouquinho mais ofensivo, já até quebrou galho de lateral direito, né? Acho que não tem que pensar no lateral direito, mas nas posições de meio, sim. O Renato é um cara, e tem uma coisa bem interessante nisso, né? Qual o jogador que o Renato mais quis buscar pro time dele? Taticamente. Foram vários. Não, mas taticamente. Não em termos de qualidade. Ele sempre tá atrás de um novo Maicon e de um novo Ramiro, né? Isso, o novo Ramiro. Maicon não, mas o novo Ramiro. Por quê? O novo Maicon pra ele é o porquê? O Edenilson, característica diferente. O Edenilson é um cara que, como terceiro homem de meio de campo, ele te preenche, tá? Ele fez isso com o Ramiro, depois ele fez com o Alisson. Ele faz com o Alisson, que hoje, veja só, é um volante. O volante, Alisson. E o Edenilson é um jogador que pode dar isso pro Renato, sim. Eu vou manter, Guimarães, uma linha de coerência de raciocínio, porque eu lembro que quando o Edenilson estava na sua reta final no Inter, ele não tinha mais nenhum clima para jogar no Inter, isso ficou muito claro. Eu sempre disse o seguinte, não há mais clima para o Edenilson no Inter, só que o motivo de não haver mais clima não é bola.
O Edenilson, ele ficou muito marcado, como o Rodrigo Dourado ficou marcado, como outros ficaram marcados, por ser jogadores que eram símbolos de uma era do Inter que sempre bateu na trave e nunca ganhou nada. Vejam só, o Edenilson saiu do Inter e o Inter seguiu sem ganhar nada, logo ele não era o problema. Mas por conta, e aí sim, foram momentos decisivos em que o Edenilson titubeou, e aí eu vou lembrar do pênalti contra o Olímpia, posso lembrar de outros lances, e não vou incluir nesses lances o gol anulado contra o Corinthians, porque ele fez o papel dele, ele estava 5 centímetros à frente, mas o que eu vou fazer? Ele estava fazendo o gol do título, tá? Mas por conta, especialmente de pênaltis perdidos em momentos decisivos, ele recebeu um rótulo do torcedor como jogador símbolo dessa era de derrotas. Então não havia mais clima para o Edenilson jogar no Inter, mas bola, para mim, ele sempre teve. Eu acho o Edenilson um bom jogador e acho que ele seria um reforço muito interessante para o Grêmio no que vem. Eu acho um jogador versátil, jogador que chega sem aquela carga que ele tinha aqui no Inter. Acho tranquilamente um jogador que o Renato aproveita e aproveita bem. Eu acho que é um reforço bem válido, bem interessante e que pode voltar a servir para o time do Grêmio, sim. A questão do Edenilson, eu acho que teve uma coisa que prejudicou muito o Edenilson naquela época. Foi atribuído ao Edenilson um papel de protagonista. E ele, se ele vier para ser protagonista, tá errado. Não, mas ele pode ser um bom coadjuvante. Claro que sim. É o que ele é. O Edenilson se eu não me engano, é 2 vezes bola de prata. Eu acho que é 2 vezes. Sim. Acho que é 2 vezes. E ele é um cara que vai para a seleção, ele é lembrado pelo O Tite. Edenilson, ele é segundo volante, ele pode ser terceiro de meio. O Edenilson, ele bate pênalti. O Edenilson, mesmo que tenha errado em momentos decisivos, e sim, errou, aproveitamento dele é altíssimo, cobrando pênaltis. A bronca começou contra o Atlético Paranaense, né? Naquele lance que o Edenilson fica parado. E ele e o Sobis ficam parados, ali começou a bronca. Eu acho o Edenilson, 2019, né? O Edenilson que não é um protagonista, nunca foi. Se ele for protagonista, tá errado, tá? Pode ser protagonista de times, clubes menores, enfim, mas tá errado. Mas ele foi em determinado momento colocado como o protagonista do Inter. Aí que era o problema. O Edenilson tem todas as ferramentas e um grande coadjuvante. Como o Alisson é um coadjuvante, como o Ramiro era. O Inter carecia muito de uma estrela. Também. Era necessário e ele tinha uma liderança muito importante dentro do vestiário, né? Inclusive, algo que prejudicou ele foi a questão da greve. Aquela que supostamente ele teria começado. Mas o Tyson, etc. Perdão. Era mais o Tyson. Então tinha toda essa situação também, né? de que... O mercado passou leve nessa aí, né? Isso prejudicou também muito, daí o torcedor caiu ainda mais em cima e falava que era o Inter perdedor, mas o que antes eram outras pessoas sempre era o que ficava, né? Sempre era aquele que não era vendido, que não saía do Internacional. Então era um momento muito ruim do Inter, né? E o Edenilson veio, em certo momento, a ser o vilão dessa história, quando não era. Eu lembro que era vaiado, né? Nas escalações do Internacional. Era uma galera vaiada ali, né?